Bom dia, boa tarde, boa noite, meus caros telespectadores do Conversa de Baia. Eu sou o Anderson e hoje eu sou o host de mais um episódio do nosso querido podcast. Hoje para falar de esportes eletrônicos e esportes. Produção, roda a vinheta. Beleza, gente, estamos aqui com o Eduardo, ex-jogador do La Fúria, ex-jogador profissional de League of Legends, e o Gustavo, arquiteto de testes, né, e software por grandes produtoras de games e também um entusiasta, né? Eu já quero deixar aqui claro para vocês dois não brigarem, mas eu vou iniciar com uma pergunta, né, mais tretada de todo o universo do esporte. O que é melhor, LoL ou Dota? LOL, com E certeza. é o Dotinha que Com vai... certeza é LOL. Temos várias nuances aqui, mecânicas a serem debatidas, mas... Dá pra ficar o dia todo aqui. Aí vai ser podcast só de LoL, então. Aí a gente vai fugir muito. Não, beleza, vamos lá. Então, eu queria saber primeiro, assim, claro, já quero perguntar, pô, dá pra ganhar dinheiro? Como é que funciona? Como é que tá o mundo hoje de esporte? O meu contato com esporte eletrônico foi lá na infância, quando eu não saía de lan house e jogava Counter-Strike 1.5. Eu sou old school, né? Mas, enfim, eu tenho só para iniciar o papo, assim, até para os nossos telespectadores, eu tenho uma definição bem básica de que é esporte, para quem nunca ouviu falar e não sabe o quanto é grande, né, esse mundo. Sim. Todo mundo gosta de videogame. Todo mundo é apaixonado por game. Cada um tem sua história particular, cada um tem a sua vivência, seja pai, mãe, filho, unifamílias, né? E tá no DNA do ser humano, desde os tempos das cavernas, uma tal de competição, né? Então, quando a gente junta game e competição, aí vem O eSports. esportes, né? Então, assim, entramos nesse mundo muito antes ainda até de se entender que era esporte. Eu mesmo vi lá na época do Super Nintendo, onde eles faziam campeonatos e encontros mundiais, você fazia inscrição no gibizinho e conseguia, né, participar desses eventos, que antigamente nada mais era do que quem passava de fase primeiro num Super Mario ou num Sonic, né? Então, eu tive essa experiência com esportes, de fato, quando eu comecei a jogar Counter-Strike. E aí, Edu, te pergunto, cara, como é que é entrar nesse mundo, cara, de esporte? Como é que tu iniciou a tua jornada para você se tornar um jogador profissional? Porque a minha pergunta é essa. E aí, dá para ganhar dinheiro jogando videogame? Cara, assim, sendo sincero, né? Dá pra você ganhar dinheiro, né? Mas assim, é um caminho difícil que você tem que percorrer. E ele é um caminho não muito seguro, né? Não muito seguro. Então, as pessoas que estão lá realmente estão pela paixão, né? Na época eu também estava justamente pela paixão. E, cara, assim, eu comecei mesmo com jogos, né? Na época da Lan House também. Joguei Lan House, joguei CS, joguei muito Warcraft, né? Que foi o que a gente tava falando do Dota 1. Exato. Acho que todos nós, né? Warcraft 3, Sim. eu falo Warcraft e vem as correntinhas na cabeça, assim. Você Exato, abre no menu. exato. Direto eu jogava até esses tempos atrás também ainda o Warcraft, né? Mas foi ali, né, que eu comecei a jogar até esse gênero de MOBA, né? E onde veio o Dota, né? E alguns mapas também que tinham no Warcraft. E aí eu fui conhecendo o LoL, né? E fui desde pequeno assim jogando LoL e sempre fui muito fascinado assim pela competição em si, né? De você, a ideia da competição é essa, né? Você entender aonde tá ali a diferença de habilidade, e você meio que se superar, né? E isso é muito viciante até quando você para pra pensar num jogo. Por isso que eu acho que os jogos mais jogados são justamente jogos competitivos, porque são jogos que você tem uma possibilidade de jogar infinita, né? Depende só da habilidade das pessoas. Cara, eu fazia isso aí na infância ainda, jogando Super Nintendo, quando a gente reunia os amigos e fazia, hoje é campeonato de Superstar Soccer. Pô, quem ganhar vai ganhar uma coca e um pacote de peta, né? É, Mas aí já estava essa intenção da competitividade, né? Sim. É mais algo que tornou-se profissional há pouco tempo, né, ô Eduardo? Tu acha que foi quando isso? Foi por conta de quem? Acha que o Counter-Strike foi o precursor, o StarCraft antigo, o próprio Warcraft?
Cara, eu acho que foi muito do StarCraft mesmo, né? Mas eu acho que no Ocidente mesmo acabou sendo o próprio Counter-Strike, né? Acho que só veio É verdade. popularizar mesmo com Counter-Strike, né, pra gente. Lá na Ásia, nos países asiáticos, a gente tem muito essa competição já de esportes, é muito antiga, né? Sim. É do próprio StarCraft 1, o 2 veio bem depois, e para trazer pra gente aqui pro Ocidente uma leitura, porque lá a cultura de games está mais enraizada do que a nossa. A gente é relativamente novo e a gente sempre foi um pouco mais preconceituoso. O menino tá jogando demais, tá lá envolvido. Lá não, o pai trabalhava 16 horas, o videogame era a salvação do cara. E eu queria te perguntar uma coisa, Gustavo. Você é engenheiro de teste, trabalhava em grandes empresas de desenvolvimento de jogos. Quando o patrão passava na tua mesa e tu tava lendo um documento hoje na planilha de Excel, ele falava: ei, vamos jogar. Para com isso aí. Fecha essa planilha. Tô perdendo tempo aqui lendo documentação, sendo que é pra estar jogando, né? Voltando um pouquinho pra você, cara. Como é que você iniciou aí? Como é que você foi parar numa grande produtora de jogos? A gente pode citar os nomes Sim. aqui, Class of Tennis, né? Da Wildlife, né? Isso. Perfeito. Trabalhei lá em alguns outros títulos que eles tinham. O mais famoso dele é o Sniper 3D, que é um jogo mobile. Meu tio joga muito. Ele é um dos grandes, assim, se eu não me engano, ele estourou lá em 2014, bem quando o mobile estava surgindo. E como que eu fui para lá? Bom, eu já trabalho na área de qualidade de software há 10 anos. Então, aqui em Brasília, eu comecei com o normal, né? Eu trabalhava como prestador de serviço para alguns contratos aqui do governo, das empresas que faziam esse tipo de trabalho. E aí fui crescendo, fui ganhando expertise e, em paralelo, sempre ali na paixãozinha com jogos. Comecei, mas não terminei o curso de desenvolvimento de jogos, na época lá no IESB. E, cara, eu falei, em algum momento na minha vida eu queria trabalhar com isso. E aí fui entrei no LinkedIn e saí lá olhando, etc. E no Brasil, o mercado de jogos ainda ele era muito pequeno, né? Isso aí ali em 2019. Então eu comecei a trabalhar com qualidade de software em 2014 e em 2019 eu consegui esse trabalho lá para ir para São Paulo para trabalhar na Wildlife Studios. E aí foi um momento assim, divisor de águas total, que aí eu saí do terninho e gravata, digamos assim, da qualidade de software, né, que era um pouco mais de advogado, tinha que levar o processo de qualidade para trabalhar com qualidade dentro dos jogos, que era exatamente o que você falou. Pô, tem que fazer a gameplay ali para saber se o jogo tá funcionando, tem que então foi bem legal essa parte. O Wildlife é brasileira? Ela é brasileira. Brasileira. Ela nasceu aqui no Brasil de dois irmãos, o Arthur e o Vitor Lazarte. E aí eles fundaram a empresa meio que de garagem, assim, nessas histórias bonitinhas, que eles queriam fazer um jogo de $1 milhão na época. A ideia era fazer um joguinho que as pessoas pagassem $1 pelo jogo e conseguir 1 milhão de usuários. Aí pra frente, vou deixar o pessoal fazer o deverzinho de casa, que elas virou uma unicórnio, startup e por aí vai. Ah, sim, unicórnio. E eu no cenário competitivo, quais foram os grandes jogos que entrou nesse cenário da Wildlife? Eu acho que ainda é o Tennis Clash, né? O Tennis Clash. Grandes jogadores. O menino nem joga muito o Tennis Clash. Usuário ativo. Mas eu acho que o maior mérito dele, assim, é que ele ganhou algumas visibilidades em alguns locais que os jogos não alcançavam. Por exemplo, eles fecharam parcerias com Gucci, Louis Vuitton, porque o público do tênis, ele é muito selecionado, assim, né? Então, eles conseguiram fazer o jogo de vitrine para alguns produtos. Então, umas parcerias bem interessantes, como o próprio Roland Garros, que organiza o cenário competitivo de tênis, né? Também tem um torneio que eles fizeram para dentro do jogo, com a parceria com o Roland Garros. Então, acho que nasceu daí. Cara, que collab interessante, hein? Porque realmente o tênis é mais elitizado. Sim, com certeza. Talvez ali equiparar, talvez com Fórmula 1, se a gente for parar pra pensar, ou até o golfe. Historicamente, o MOBA, que é o MOBA, qual é a definição? Multiplayer Online Battle Arena. Isso, exatamente. Ele nasceu com uma expansão, não é uma expansão, né? Foi um hack do Warcraft. Foi um mapa customizado, né, do Warcraft. A comunidade criou um mapa. O Warcraft 3, ele disponibilizava uma ferramenta de edição dos mapas que ele já tinha. Isso. E aí, dois caras, né, eu acho que é o famoso Ice Frog e o Vice, eles formaram uma parceria, criaram esse mapa e lançaram pra comunidade. E aí estourou no Lan House, estourou 10 Lan House, estourou numa cidade, na outra, um amigo passou pro amigo e assim foi. E Eduardo, quando você era um jogador profissional de MOBA, que é o estilo, que justamente o Gustavo explicou aqui bem, né? Quando me perguntavam sobre o estilo MOBA, mas o que é isso? O que é estilo? Eu falava, cara, pensa num xadrez com futebol e os bichinhos felizes um atirando no outro, né? Eu não consegui explicar isso, por exemplo, pra minha mãe. Como é que tu explicava, cara, isso pros teus familiares? O que você joga? Não, League of Legends. Mas o que é isso? Cara, então... A resposta padrão pros tio do pavê.
Eu acho que é basicamente um jogo de luta de estratégia, né? Acho que dá pra falar que é isso. Ele tem o seu lado estratégico. Aí a gente tem essas diferenças, né? Tanto do Dota quanto do LoL, né? O Dota, eu acho que ele foca muito nesse lado mais xadrez, talvez, um lado mais RPG da coisa mesmo, enquanto o LoL vai muito pra um lado de luta. Assim, é luta acontecendo muito rápido. Realmente lembra um jogo de luta mesmo, sabe? Eu acho que acaba sendo um jogo mais rápido, é por isso que também cativa muito o pessoal, sabe? Mas assim, Entendi. MOBA historicamente é meio chato de assistir pra quem não entende, que é uma grande dificuldade pra galera de fora. Diferente de um CS, todo mundo entende o jogo de tiro acontecendo. É mais fácil ver os outros estourando os O miolos gap, na cabeça dos outros. o gap de mob é muito complicado por conta disso. Tem um contexto pra você entender, tem as habilidades de cada personagem, tem os itens que podem ser utilizados. Aí falar de estratégia, falar das rotas que tem, falar o que que é um minion, o que que é um camp, o que que é stack. Então, no Dota tem outras mecânicas além dessas, então assim, vai muito de... Então, assim, o gap maior é esse. Como é que você apresenta esse estilo de jogo para uma comunidade aberta? Ele só vai funcionar dentro da comunidade que já joga o jogo. É verdade. Então, ele não é muito expansível, assim, como você assiste uma comunidade de FIFA, que é um jogo de futebol. Mas ele não foge do padrão antigo pedra, papel, tesoura, né? A pedra mata a tesoura corta o papel, então eu tenho certos tipos de campeões que falam Sim, sim. no Dota, Heróis, né? Heróis, Isso, né? heróis. É os champions, né? Os bonecos. E aí um é mais forte que o outro, mas a estratégia está em compor um time, né? Isso. Vamos supor, né, jogando aqui um pouquinho pro lado esportivo, um time de futebol. Tem um zagueiro, tem um atacante, tem um volante, né? Então essa dinâmica é um pouco parecido. E como é que era no seu dia a dia, cara? Como é que era trabalhar no... Você trabalhava numa game house, era isso? A gente morava numa game house, só que a gente trabalhava numa game office. Ah, Entendeu? A entendi. gente ia para um escritório. A gente morava todo mundo junto lá no apartamento, mas todos os dias a gente ia tudo junto pro escritório, né? E aí era lá no escritório lá da Fúria, né, em São Paulo, onde tinham as outras lineups, né, as outras equipes também, não era só a gente. E a gente tinha a nossa sala e a gente passava o dia lá, basicamente, jogando, né, fazendo algumas coisas mais táticas, assim, olhando alguns replays nossos, algumas jogadas, conversando muito com o coach, né, que é uma função importante também num time de esporte. E a gente passava o dia basicamente ali, jogando, analisando o que a gente fez e compondo estratégias, assim, né. Mas cada um tinha uma função muito definida, não só os jogadores, como a própria equipe, né, que gerenciava o time. Então a gente tinha, né, o coach, a gente tinha os analistas, a gente tinha os managers que cuidavam do escritório, cuidava para ver se tava faltando mouse, teclado, tinha uma coisa quebrada ou não. Então a gente tinha toda essa estrutura, além também de ter psicólogo, né? Tinha. Nutricionista, provavelmente, né, com as refeições, eu acho que não nesse nível. É que ele já comprava refeição, né? Então já vinha. Vocês são jogadores de um esporte profissional. Tem um acompanhamento psicológico, nutricional, né? Físico, né? Porque não é só ficar sentado também, né? Vai ter trezentas de físico também. dias. Tinha parte físico também. física. Mas como é que era dividido as castas, vamos dizer assim? Você era do time principal, um time de base, um sub-17? Como é que funcionava essa É porque classificação? o LoL específico no Brasil, ele mudou agora, né? Mas ele funcionava com sistemas de franquia. Então você tinha o campeonato, o CBLOL, que dava uma vaga para o Mundial, e você tinha um Academy, que era também o CBLOL Academy, mas era como se fosse o time de base, né? E nisso, a galera que ganhava o CBLOL, consequentemente, podia ir pro Mundial, então era onde realmente tava ali as disputas, os maiores salários e tudo mais. A gente fazia parte do time do Academy, né? A gente vivia a mesma rotina, treinava contra os caras, participava do campeonato Academy, porque é um campeonato também, tanto quanto o CBLOL. E o dia a dia era mais focado na competição mesmo. Então, a gente tinha toda essa divisão estratégica também, sabe? Tudo era Entendi. muito bem profissional, assim, de certa forma, sabe? Com certeza, pelo próprio amadurecimento, né, acho que a primeira vez que eu vi o campeonato, eu joguei Dota também, né, não vou dizer que eu sou do time do Dota, que eu não que eu joguei LoL, né,
Mas o LoL, ele foi mais diversificado pelo tema. Acho que até a facilidade de jogar e a comunidade também que se ajudava muito mais no League of Legends do que o Dota. Hoje, o Dota é estigmatizado até hoje, né? Pera É aí. difícil entrar, o defensor Pera aí, do não, Dota. eu vou entrar num ponto, que vamos questão lá. de comunidade de esporte, geralmente elas não são muito saudáveis. Assim, nenhum jogo salvo. de forma geral, elas não são boas. Principalmente, acho que, igual a gente tava falando, né? O gap de aprendizado, isso também recorre a novos players. É difícil você inserir novos jogadores se eles não se apaixonarem pelo gênero logo de cara. Porque, assim, do ponto de vista até se a gente falar de negócio, né? Você precisa pensar num game design que ele seja atrativo para as pessoas chegarem lá, entenderem o jogo e que meio que funcione igual podcast. Eu joguei 5 minutos, entendi o jogo, eu vou continuar jogando. Senão eu só vou sair fora, vou dropar ele e não quero nem saber pra onde é que roda mais. E aí eu acho que o MOBA, de forma geral, ele teve um espaço ali, eu acho que em 2012 até 2015, que ele teve uma gama de players, assim, absurda. Era muito alta. Sei lá, a média de se juntar os dois, eu acho que deve que dava umas 5 milhões de pessoas simultâneas. Se não, dá mais, né, talvez. Enfim, eu tô falando de números aqui da minha cabeça, tá? Não pesquisem, não. Mas eu acho que esse é um dos principais fatores, assim, que era difícil a inserção de novos players, por exemplo. Até hoje eu acho que continua essa dificuldade. E no Brasil, eu acho que a Riot, né, que é a empresa do League of Legends, fez um trabalho melhor do que as outras empresas. Porque ela entendeu que o Brasil funciona com comunidades pequenas, né? E aí trouxe um campeonato subdividido, né, entre vários níveis ali e colocou a galera pra jogar. No Dota, meu amigo, o SA, né, o South America, o que a gente fala aqui, foi surgir de 2 anos pra cá, com muito investimento, tentando trazer talentos, e o Dota acho que hoje sofre até hoje por conta disso. O LoL, né, ele nasceu com o Campeonato Brasileiro, acho que lá em 2011 já. Em 2011 a gente já tinha um Campeonato Brasileiro, que já dava uma vaga para o Campeonato Mundial, Internacional, com os times do mundo inteiro, que é o maior evento, acho que é o maior evento de esportes hoje, é o Campeonato Mundial do League of Legends. E a Riot, desde 2011, já investe assim no Brasil em si. Porque ela tornou um evento, né? Não foi só um esporte. O Dota, ele, pelo que eu lembro, ele é muito nichado porque é feito pela comunidade, né? Eu vendia muito a questão de esporte, até numa época eu pensei em investir em time de esporte, fui entender a logística, né? Assistia todos os resumos, né? Da Valve, né? Dentro dos The Internationals, que é do Dota, né? Então eu entendi um pouco dessa dinâmica no seguinte sentido, né? O League of Legends, assim como o Gustavo bem falou, que ele trouxe um pouco para a realidade brasileira, né? A realidade mais precária, né? Um país subdesenvolvido, em questão de performance, né? Tanto que hoje um dos maiores jogos aí, campeonatos que temos hoje no Brasil é o Free Fire, né? Que é um app, né? Praticamente um app, mas é um game base que roda no celular da Xuxa, né? No Xing Ling barato, né? Então, assim, trouxe muito das pessoas carentes para jogar e que transformaram milhares de vidas, assim, vamos se dizer, né? Tornou-se algo mais profissional. Mas a Riot, justamente, ele trouxe isso como um evento, né? Não só um campeonato de League of Legends, né? E o CBLOL é o que a gente mais conhece. Às vezes você perguntar para uma tia, ela vai, o que é CBLOL? Eu já ouvi falar disso aí. Só não Cebolão. sei o que acontece, né? Exatamente. Mas... E aí, como é que ficou esse cenário? Tu já foi no CBLOL? Já foi nesses eventos? Vocês iam com credenciais, com La Fúria? Como é que era o backstage aí, os bastidores? Então, só também puxando aqui um pouco, né, o fã aqui da Riot, né? Eu acho que a diferença da Riot também foi muito que eles sempre estudaram muito a galera, né? Tipo, diferente da Valve, que tipo, só finge que não existe cliente, a Riot, ela realmente, ela pega, ela ouve o que a galera tá falando e implementa. Às vezes também não é o ideal, mas eles realmente tentam ouvir muito a galera. Que eu acho games, né, que ele coloca dentro do jogo, tem umas coisas do tipo também. Que a própria comunidade leva, eles colocam lá dentro. Isso é sensacional. Às vezes coisa na gameplay mesmo, tipo, tem um pessoal mais competitivo, que às vezes reclama de tal coisa, a Riot tenta ir para aquele lado, assim. Então eles sempre ouviram muito o pessoal, né? Eu acho que foi um diferencial até pra Riot vingar no mundo todo. No Brasil, inclusive, existiam eventos específicos pro Brasil antigamente, quando a Riot tava assim alta, né? Eu fiquei sabendo que muito que também é boatos, né? Mas muita gente da Riot foi também pro Garena, foi pro pessoal do Free Fire. Então, assim, o LoL no Brasil mudou muito também por conta disso. Mas antigamente tinha eventos próprios pro Brasil, era bem diferente, sabe? Mas sobre essa questão, né, de
como que era pra gente ir. Quando eu tava lá, a gente tava na pandemia do Covid, né? Então, a gente acabou jogando um campeonato online, exatamente. Só as finais eram presenciais, e aí acabou. A gente não foi pra final, a gente foi pros playoffs, mas assim, a gente ficou jogando online. A gente ia pro escritório e jogava o campeonato online mesmo. E falando assim, em questões mais técnicas, uma pessoa para ela começar a jogar profissionalmente, eu sei que é mais fácil, porque principalmente você não precisa de um olheiro para isso. Você entra nas estatísticas dos próprios jogos e vê a performance dos jogadores. O Gustavo tem 18 mil horas de Dota, quase, né? Não, eu bati 15. 15 meu mil. Deus. Quantas horas você tem de LoL? Não sei. O LoL não contabiliza. É que tem várias contas também, é diferente. Tá esmufando, tá né? de raiva. Fazendo Não é fazendo hack, smurf, tem uns batendo 5 nos... contas minha. Batendo Não, nos é isso. bronze, olha só. Mas eu acho É que assim, chega uma hora que a fila fica de 40 minutos. Aí é não, melhor você criar outra conta. No Dota, o que eu peguei melhor de rank agora foi rank 1145 das Américas, né? América do Sul e Norte. 145 das Américas. Das Américas. Muito perto. Assim, não chega a ser do nível dos profissionais, que eles são rank 300 e alguma coisa, aí o gap é bem grande, mas deu pra sentir um pouquinho, assim, que o competitivo muda muito. Sim, os melhores da América. Não, é legal falar isso, mas eu não sei quantos são, na verdade. Tem que botar isso no Instagram. Vou pôr no LinkedIn. Na época lá eu cheguei a pegar o top 10 do Brasil. Aí o Brasil, top 10 do Brasil. Sério? Caramba, do Brasil. top 10 Brasil. Top 10 Brasil. E é por isso que eu falei, por exemplo, hoje todo mundo se fala de bet, né? As apostas no esporte. Também tem bet para esportes, né? Tem especialistas, né, que como eu vou repetir, né? Não precisa de olheira, ele vai ver as estatísticas do jogador e vai apostar, porque ele consegue ler um determinado comportamento daquele jogador, né? E eu já ouvi relatos que tem beteiros aí de FIFA que ele consegue até saber se o jogador tá de zoeira, tá de sacanagem com um amiguinho ali, dando uma saia, dando um bonezinho, e aí ele vai e aposta contra a maré e ganha muito dinheiro por conta disso. Por quê? Porque ele viu o perfil, né? Então você não precisa sair olheiro aí de jogador de campo, você apenas olha as estatísticas, né? Como aconteceu naquele filme Gran Turismo, muito bem colocado aqui. Não sei se vocês já assistiram. Eu furei ainda, não assisti. Tá na lista. Cheguei a ver. Vou passar o streamer, porque o Gran Turismo ele queria montar um campeonato mundial de renome por conta dessa onda de esportes. Eles fizeram uma parceria, uma collab com a própria Nissan, foram no Japão, né? E onde é que eles conseguiram os jogadores? No ranking do jogo. Só que interessante, conta isso no filme. Você tá lá na sua casa jogando tranquilamente, competindo online e de repente chega uma mensagem gigante na sua tela. Foi a Sony convidando esse jogador para participar dos laboratórios de corridas reais, né? E o que eles queriam fazer com essa collab? Eles queriam demonstrar que Gran Turismo não era só um jogo de corrida, era um simulador de corrida. Que os top 10 players de Gran Turismo conseguiam pegar um carro de verdade e correr na NASCAR. Então essa história é real. Conta uma história de um corredor na NASCAR que ganhou em segundo lugar no campeonato geral e era jogador de Gran Turismo. Nossa, Gran Turismo eu lembro no PlayStation 1 que tinha Gran Turismo lá, que tinha as carteiras pra você tirar pra poder conseguir andar com certos carros. Tipo, por S. Cara, era muito bom, muito bom. Gran Turismo muito bom. Eles eram da época do memory card, né? Que tinha que ficar trocando, eu cheguei a pegar. Tá certo. E nesse cenário, assim, o Eduardo, como a tua rotina diária lá, cara? Era o quê? De segunda a sexta? Era um CLT de 8 às 18? Como é que era isso? Não, como é que era teu contrato? Assim, a gente... que $30 mil que você recebia por mês. Né? Quando não tava no top 10. Claro, no top 10, eu acredito que era maior. Se cada pentakill nas partidas competitivas, ganhava mais 10 mil. Se fosse no Dubai, é um Rolex. Peito aqui, toma. Como é que era lá, cara? Cara, assim, o cenário de esportes no Brasil é um negócio complicado, né? É triste. Acho que é melhor não entrar muito em detalhes, mas, assim, é muito complicado que... No trem fala especialmente da Fúria, mas tem muita organização que é umas coisas complicadas que o pessoal passa, ainda mais pelo sonho, né, e tudo mais. Mas, assim... eu vivia em umas condições legais até na Fúria. O salário não era o melhor do mundo, mas tava ok. A gente... Como que era a rotina, né? A gente entrava 9 horas da manhã, mais ou menos.
A gente tava lá no escritório, 9 horas da manhã. Você saía da Game House, Isso, né? a gente saía da Game House, ia pra Game Office, exato. A gente morava lá nos Jardins, né? Que ficava a Game House, e a Game Office ficava lá no Brooklyn. Bairro bonito. Os Jardins da hora. Adoro aquele Isso. shopping. E aí a gente chegava lá, né? Em torno de 9 horas da manhã. Aí a gente pausava só meio-dia, né? Pra comer. Aí a gente ficava das 9 até as 10 jogando algumas partidas ranqueadas, né? No jogo. Porque o pessoal considerava importante até você ter algumas partidas ranqueadas, você treinar alguns personagens que você não vai treinar no treino de fato, porque às vezes você vai estar muito ruim com o personagem, então é melhor você treinar nas ranqueadas do que você ir de fato pro treino com um personagem que você tá muito ruim. Aí a gente jogava as ranqueadas, aí a gente almoçava e aí a gente começava os blocos de treino, né? Que a gente normalmente tinha 2 blocos, né? Um bloco à tarde, uma pausa e um bloco à noite, assim, pra jantar, né? Depois de jantar. Tinha uma estratégia, por exemplo, você tava falando que você jogava as ranqueadas de manhã. O que que é? De manhã você tem mais concentração ou tem perfis mais de A fila é menor. Não, não é, não é. Não é, o Tem motivo é... mais noob, né? Não, o motivo é pior ainda. É porque tinha muito time que era meio... não era muito profissional. Então, assim, a galera mesmo só ia estar disponível a partir das 1 da tarde, entendeu? Então, se você marcasse 10 da manhã, não ia ter time nenhum pra você jogar contra, entendeu? Então, era muito por isso, Mas sabe? peraí, cara, tu saía 9, almoçava, jogava até 9 da noite, 10 da noite? Basicamente por aí. Segunda a sexta? Não, a gente folgava um dia na semana, o campeonato acontecia... Senão seria análogo à escravidão, quase. Não, e coitado eu dos acho muito jogadores. doido porque, assim, quando você... Principalmente esse, acho que MOBA, de forma geral, jogos de estratégia, você usa muito a cabeça, assim, durante as partidas. Acho que no nível competitivo é um pouco pior ainda, né? Porque eu não cheguei a jogar campeonato, né? Eu jogo em casa, passo a raiva em casa. Mas, assim, aí às vezes sai da partida, cara, eu tô suando, assim, parece que eu pedalei meia hora. Porque, assim, tanto que você fica concentrado. Então, eu acho que o problema é que eu acho que Game House precisa de todo esse acompanhamento e dessas estratégias, é porque o cansaço mental é muito alto, né? E você vive o jogo. Igual, eles... com certeza, como vocês saíram da Game Office, iam pra Game House, chegava lá e ia continuar falando de LoL. Não ia acabar ali, ó, sair do escritório, não falo mais do trabalho, não falo mais do LoL. Chegava em casa, ia refinar, ia jogar na conta dele. Não. Não, porque em casa também não tinha computador, né? A gente ia lá pra casa e, tipo assim, aí tinha mais essa convivência com o time em si, porque eles legal. acreditavam que o time tá todo unido, todo mundo pensava, né, do mesmo jeito, ia todo mundo tá numa mesma direção, né? Mas assim, a gente jogava... Cara, eu não lembro se era segunda e terça ou era terça e quarta os jogos. Mas a gente tinha, ou era quarta ou era quinta de folga. E a gente jogava todos os outros dias da semana, entendeu? Todos os dias da semana a gente entrava às 9 e saía às 9 da noite. 9, 10. Aí tinha gente, às vezes, que ficava até mais tempo lá. Imagina. Eu já vi Game House, né? Que é onde você mora e trabalha também. O Office é na própria Game House. Que Sim. tinha essa pegadinha do malandro também que você falou. O cara saía do Office, chegava no quarto, tinha um computador pra ele fazer isso, pra streamar, pra fazer stream. Isso. Acaba que ele ficava 24 horas. Exatamente. Sonhava até em jogar. Então é muito pesado, Pesado. até pro próprio psicológico, né? Exato. E de jogadores aí, cara, o que você tá vendo atualmente? Atualmente, eu acompanho pouco, né? Eu acompanho muito pouco Dota, Counter-Strike, eu sei poucos jogadores, poucos ídolos. Eu queria saber quais que são seus ídolos aí. Eu tenho o Codizera, o Fallen agora foi pra La Fúria, né? O Professor. professor de Counter-Strike, eu acho que todo mundo acompanhou aí essa trajetória de um brasileiro ser top 1, né? No mundo de Counter-Strike. O seu onde Codizera tá. Mas o Fallen agora é Fúria. Se eu não me engano, né? O Fallen realmente tá na Fúria. Eu cheguei a ver esses boatos, né? E eu acho que ele realmente chegou a entrar na Fúria. Mas, assim, meu ídolo mesmo no LoL é o Faker, assim, né? Não tem como. Não tem Acho outro, que ele- não, outro nome, É, né? não é só no LoL, no esportes em si. Eu vou ter que entrar nessa. E ele Fake? continua, É o Faker. Faker. Faker? Brasileiro. Não, Não? não. Onde ele é? Sul-coreano. Sul-coreano? Ele é, assim, o League of Legends é ele. Exato. Ele é a cara do League of Legends. Ele fez, acho que o League of Legends ser o que ele é hoje. E, assim... E o comportamento é absurdo, assim, o cara vai jogando assim, os caras filmaram ele jogando na tela dele, acompanha 5 lanes e vai jogando a lane dele.
É um negócio absurdo, Tu assim. tem pôster do Faker e tudo no quarto, um papel de parede. Na Segue época que eu ele no jogava, Instagram. talvez. Não, mas era uma parada. O Faker é um negócio muito diferente, assim, no LoL, né? Porque é uma coisa que você não tem nem como tentar se inspirar muito, porque ele é muito diferente na forma que ele joga. Então, muitas vezes o trabalho de. Até, né? Da dica pro pessoal que tá tentando, né? Ser profissional. Anota aí. Mas às vezes você tem que encontrar o cara que você mais vai se identificar. Então, assim, vão ter vários profissionais, você tem que entender qual que faz mais sentido com o que você joga também, entendeu? Ninguém consegue muito se inspirar no Faker, tem muito disso, sabe? Porque a forma que ele joga LoL é muito diferente, É né? muito Todo esquilado, mundo. ele é muito bom. É Assim, muito O diferente, Faker todo mundo é um faz. carry, o que ele é? Ele é o mid, né? A Mid, mesma posição que a minha, né? E ele é o carry, né? Exatamente o carry. É que no Dota tem... É diferente, o mid lane no Dota, ele tem uma outra função, que ele geralmente abre espaço pro carry conseguir carregar Crescer, no né? final. Então é um pouco diferente a dinâmica, mas no LoL o mid lane é o carry. Não, no LoL a gente tem dois carries, né? É tipo o carry de dano físico e o carry de dano mágico, né? Por cima, assim. O mid lane costuma ser o carry de dano mágico, né? Então seriam personagens mais magos, mais assim, Um entendeu? Victor lá no PS passado. Um Victor, uma Syndra, uma Ahri, coisas Explica assim. um pouquinho qual que é essas categorias. Uhum. É carry, middle, tem jungle ainda, suporte, como é que A gente tem o top, o jungle, o mid e a the carry support, né? legal. Aí, Como se fosse a isso... posição de cada jogador. O atacante, Isso. Só que o público leigo. É isso aí. isso no LoL varia muito, porque você tem muitas subfunções dentro disso, entendeu? Então, às vezes, o mid pode ser um mago, mas o mid pode ser um assassino, o mid pode ser um lutador, o mid pode ser, às vezes, um tanque mágico também, às vezes pode ser um suporte que, né, tem um certo dano. Então, assim, varia muito isso. A sabe? estratégia, né, do time, naquela matchup, no draft. Às vezes é meta também, né, de como que o jogo meta tá, também. tudo E o mais. coach também ele é responsável por mudar essas estratégias no meio do jogo. Né? Eu imagino assim, que o pessoal pegou um carry, tem um mago ali, um outro dano físico, então ele muda essa estratégia para escolher os seus heróis, campeões ou não. Isso é permitido, né, na verdade. O coach dá esse pitaco ou não? Você que tem que escolher. Não, no LoL a gente tem... O LoL ele é meio estranho como ele funciona, né? Diferente do CS. Como Porque é o as regras CS... lá? Então, no CS você pode, por exemplo, pausar e você tem esse pausa tático pra vocês conversarem. O LoL você montou as coisas antes, vocês escolhem seus personagens e acabou. O jogo não pode ser pausado. Ninguém pode falar... No ninguém. Dota ainda tem mais uma etapa que é o draft, né? Que- Então, o draft que nem no LoL também é o que eu também falei. tem, Exato. Aí o draft é importante também, que é a fase de escolha dos personagens. E aí ela Exato. geralmente é sequenciado. Eu não lembro se no LoL tem ban. Tem também seus o mesmo bans. esquema. É o mesmo esquema. É, Mas se vocês quiser se explicar. conversam durante o campeonato, os jogadores? Não, sim. Isso sim. Na fase de draft, né, que a gente escolhe e bane os personagens, é onde o coach realmente faz ali um trabalho, assim, de estratégico, ele e o outro coach. É quase como se fosse um xadrez, os dois vendo ali. Total. Então, assim, bane um personagem, pega outro, eles vão montando as composições, e aí, no final, os jogadores vão jogar como que foi montado. E E alguns os jogadores também falam, né, eles opinam sobre o que eles querem jogar também. Às vezes ele fala, pô, aquele cara pegou aquele personagem. Pô, se eu pegar esse aqui, eu vou ganhar dele, o jogo vai ser muito bom. vou amassar ele. Exatamente. E eu acho que assim, o que é legal, que funciona como xadrez, é porque tem alguns personagens que eles chamam de pick flex, né? Que ele pode ser mais de uma função. Então meio que engana ali, eu peguei esse cara aqui, né? Vou fazer suporte com esse personagem aqui, então eu vou pegar um outro aqui que vou counterar. E na verdade esse cara vai jogar de ADC ou de mid ou com alguma coisa. Isso, tem toda Então uma é estratégia. bem legal, bem legal. Tem toda uma estratégia de draft. Não, e tem jogos, muitas vezes, são definidos no draft, assim, Sim. competitivamente. Que você olha assim, cara, 15 impossível, minutos não é. tem como os caras virar mais. Não tem Exato. mecânica, É não impossível, tem né? recurso, não tem skill que o cara vai Porque a conseguir tirar. forma como você vai jogar o jogo é meio que decidido no draft. Porque você tem muitas formas de jogar o jogo. E isso é definido no draft. Às vezes fica até sem graça a partida, né? O pessoal pega um time muito tático, não vai ter emoção. Eu sei que vai ganhar. Acontece muito quando times emergentes, né, estão aparecendo no cenário. O time já tá, assim, com bastante conhecimento do jogo, alguns players são novos, aí na hora que ele vai montar o draft, cara, montou um draft muito ruim. Aí Sim. na hora que os caras não têm condição de jogar, aí é uma massa, assim, um É. atropelo que dá dó. Acontece muito. É raro, mas acontece sempre. É raro, mas E acontece o, sempre. e o cenário assim, cara? A gente. Na nossa estreia aconteceu um pouco isso, né? Seria legal dar o link pra gente ver. Aconteceu um pouco No isso. cenário mundial, assim, a gente sabe que o Brasil entrou em destaque, principalmente países mais nórdicos também foram muito fortes no Dota, mas a gente sabe, no final das contas, os asiáticos são os que mais mandam.
A infraestrutura é outra, né? A gente sabe aí que É. na China também os números são absurdos. Existe ministro de esportes na China. Então daí você já entende um pouquinho como é que é a infraestrutura, né? E todo o dinheiro que rola por trás. Onde é que tá a maior grana, vamos dizer, de um jogador profissional, cara? É no salário, é nas collabs, nos patrocínios, ou o cara não, tem que ganhar campeonato para estar ali em destaque. É parecido com um esportista mesmo? Eu acho que ganhar campeonato é a menor fonte de renda, assim, é o que nem É pode mais contar. alto. Nem é tanto isso, acho que tipo, o dinheiro ele acaba nem sendo muito também, porque você divide por todo mundo, a organização, a equipe. É porque a minha visão do Dota é um pouco diferente, porque os campeonatos do Sim. Dota eram um absurdo. Sim, Eles o da mudaram Internet. esse último agora, o da International, mas Sim. o Dota chegou a ter premiação de 48 milhões de dólares. Sim. Pagando mais do que a Libertadores, só pra ter Exatamente. um ponto. Era esse ponto que eu ia tocar. Eu sempre falava assim, cara, mas o jogo tá dando isso tudo. Eu falei, caramba, 48 milhões de dólares, cara. Paga mais por Libertadores da América. Sim. Acontece também todo ano, né? É recorrente. Eles mudaram agora no Dota, eles tiraram, porque o que acontecia? Parte da premiação era meio que vinha da comunidade. Eles liberavam alguns compras de skin, etc, dentro do jogo e esse dinheiro que era arrecadado virava premiação. Então agora eles tiraram, a premiação é total, inteira da Valve e eles são com outros focos dentro do jogo. O que foi bom pra comunidade, porque agora eles focam mais em gameplay do que ficar fazendo roupinha pra personagem. Sim. Sim. Entendi. Tem até um meme muito engraçado que eu vi, falar, os Estados Unidos ganhou o primeiro campeonato de Dota mundial, né? Aí tá na foto a equipe, é só chinesinho. Eles contrataram. Sim, exatamente. E rola muito assim, Eduardo, no meio, uma questão de contratações. Eu não vou falar draft, que eu não sei como é que funciona essa questão. Mas assim, você quando virou um top 10, cara, tu chegou a receber proposta pra ir pra fora ou pra ir pra outros times, ou tu falar, não, eu sou a Fúria, Aqui é até Brasil. morrer, aqui é Brasil. Então, até que isso já vai responder um pouco a outra pergunta que você tinha falado da fonte de renda, né? Que eu acho que ela vem muito mais de patrocínio do que de qualquer outro canto. E aí, pelo menos isso no Brasil, né? E esse é o grande problema que a gente tem no Brasil, pelo menos falando no LoL especificamente. Porque, assim, se você é alguém que tem mídia, consequentemente você vai ter mais patrocínio, você vai estar mais em evidência e os times vão visar mais você, justamente porque no fim é uma empresa que também está visando um lucro. Sim, com certeza. E se ela tem a imagem para si, né? Então ela vai, consequentemente, ter mais retornos, né? Mas qual que foi a última pergunta também? Eu esqueci. Quando você Criou o top 10. Ah, sim. Recebeu umas propostas assim, bem Cara, decente. É porque, assim, no LoL, né, tipo, no Brasil a gente é muito ruim, né? A gente é a pior região do mundo. Comparado com as outras regiões, o Brasil... Não, a gente é, América do Sul, de literalmente. forma geral, é Porque muito de baixo. jogadores, De skill mesmo, De tudo, habilidade. De tudo. A gente é a pior região do mundo no LoL, assim, de longe. mas chegamos a ganhar um mundial? Nunca nem Não, chegamos na longe. fase de grupo, chegamos esse ano. Mesmo, cara. Que mudaram o campeonato ainda. O Brasil é muito forte nos times, nos jogos de FPS, né, de forma geral. Counter-Strike, Counter-Strike, COD, Valorant, Fire. Free Fire, o Brasil também já, porque era mais forte aqui do que nos outros lugares, né, mas de forma geral, assim, a gente é bem underdog, assim, é bem atrás. Então tinha lá no La Fúria tinha as castas. Vocês ficavam no porão e a galera jogadora de CS tava lá no mezanino. Não, o pessoal do CS nem no Brasil tá. O pessoal É, do CS tá na exatamente. Europa. Fazendo Eles não camp estão fora, eles não estão no Brasil. Quem tava no Brasil é o pessoal do Valorant. Já fui profissional jogador de CS lá na cidade ocidental com meu clã. Ganhamos o campeonato da Lan House do Zé Pequeno. Valendo um frango assado. Poxa, Mas por conta da gente ser muito ruim, ninguém de fora olha pra gente. Tem isso. No máximo, o pessoal assim, tipo, do Peru, do México, né, o pessoal do LLA, né, que a gente chama, que é essa liga, assim, Latinoamérica, assim. Na época eu cheguei a ser convidado pra ir lá pro Peru e pro México, só que eu falei, nossa, não vou nunca. Não, tá louco. bons países. Não, os países são legais, mas é muito estranho você ir sozinho pra um lugar assim, jogar também numa liga que não é muito melhor que o CBLOL. E o seu pai e sua mãe, como é que ficou com essa história? Também. Mãe, me chamaram pra ir pro México. Fazer o quê, meu filho? Jogar. Jogar. No computador. Difícil explicar isso aí. Eu que trabalhei com jogos na parte um pouco mais técnica, né, como analista de qualidade, já era difícil explicar o que eu fazia. Exato. Basicamente, o meu trabalho era jogar também, só que com outra visão.
Testar jogo, cara. Vocês dois realizaram o sonho de 99% dos profissionais. Eu acho que o Edu deu um passinho mais, que ele chegou a ser pro player. Eu não cheguei lá, eu só trabalhei na parte técnica, que é legal também. Porque é um público muito apaixonado. Então, trabalhar com os jogos é muito legal nesse sentido. Sim. Acho que a comunidade, de forma geral, abraça muito. O pessoal que você nem faz ideia. E eu lembro que na Wildlife, eu meio que... Lá tinha um esquema de ranking também, então, como todo jogo, mas não chegava a ser competitivo, de criar uma liga, etc. Mas sempre tinha ali os top 10, que a gente já sabia quem eram os players que jogavam muito o jogo assim. E Então, de famosos aí, você pode... eu não lembro, assim, de nenhum famoso. Mas eu lembro que a gente lançou um jogo que era pra competir com o Among Us, que era o Suspect. Então, eu lembro que o pessoal da Wildlife contratou o Gaules pra streamar por algum tempo. Então, foi bem legal, assim, ver, porque o Gaules, eu acho que hoje, dos streams de jogos do Brasil, ainda é um dos maiores, assim. Então, a gente tinha um público bem legal, que no Brasil o jogo ficou mais conhecido. Mas o público da Wild sempre foi o externo, né? Inclusive, isso é engraçado, porque no mês anterior, antes de eu entrar na FURIA, o Gaules estava lá no office e tal. Todo mundo Olha queria aí. tirar foto, eu não conseguia tirar foto. Perdeu a chance. Gaules é um streamer brasileiro? É um streamer brasileiro. É um dos maiores, Acho que é um dos maiores. Tem Talvez mais. uma jornada do herói bem legal de acompanhar, assim. Porque ele passou por umas situações bem ruins, aí depois veio com tudo. E aí o CS, que ele era o cara mais apaixonado, assim. Fácil, eu acho. Que acompanhava e dava informações pra comunidade. Ele virou meio que o pivô sobre o que era o CS. O CS, onde rodava, o Gaules estava comentando. Campeonato que nem era no Brasil, de outros players, ele ia trazendo essa visão. E aí eu acho que ele criou uma comunidade muito forte, voltada pro CS, mas que a base era ele. Então eu acho que é um case, assim, bem legal de histórias do Gustavo, esportes. como é que foi a tua transição aí? Tu começou na Wildlife, beleza? Brasileira, Sim. unicórnio, jogos conhecidos, e de repente parou no Garena, cara. O Garena foi uma Com história... saudades do Garena. Por que fechou o Garena? O Garena, acho que ele cresceu mais do que ele esperava numa época, porque o que era o Garena? O Garena é o gerenciador de hosts para você poder jogar em LAN online. Nossa, era bom demais. Era um Era bom Hamash, demais, era bom exato, demais. Era o concorrente, era o Hamash. Mas ele tinha salinhas, se só interagir, ele era Você tinha um diferente, perfil, né? você tinha o seu ranking lá pra você subir, Nossa, tinha era os bom avatares demais. pra você colocar. Então, o que ele fazia? Ele juntava um hub, e aí você cadastrava as contas, criava uma sala, ele gerenciava essa sala, e você entrava com seus amigos pra jogar. O Dota, acho que o próprio Counter-Strike passou por lá também. Então, todos os jogos que davam pra ser jogados em LAN, a gente conseguia jogar pelo Garena. Sim. E aí o Garena, ele virou um pouco maior no sentido que ele virou uma produtora de jogos, e aí depois ele virou uma distribuidora, que é o que ele mais faz hoje. Porque tem essa diferença, tem os estúdios, né, que criam jogos, e as publishers, as distribuidoras, que elas vão publicar esses jogos. A Steam, por exemplo, a Valve, que faz parte do grupo ali da Valve, a Steam, acho que ela peca muito nesse sentido de comunidade, porque ela é uma publicadora. Ela não tá só para olhar pro Dota, que é um dos títulos que ela tem, dos 150 mil que ela tem na carteira dela. Então, assim, acho que esse é a maior dificuldade que ela tem. Porque a Riot, ela tem 2 títulos grandes hoje, né? Eu acho que 3 agora com o Mobile, que é o League of Legends mesmo, o League of Legends Mobile e o próprio Valorant. E ela não tem outros títulos para cuidar. O Valorant é da Riot também. Enfim, Mas isso é coisa muito nova Valve. também. Oi? Counter-Strike é É da Steam, da Valve. Da Steam, né? Isso. Quais são os jogos do Garena? Eu não me lembro. Eu lembro do Fire? Garena... O Free Fire, tem Arena of Valor, se eu não me engano. Tem... Eles são mais conhecidos do lado asiático, né? A gente não tem muito desses jogos pra cá, porque também eles têm regras de criação de jogos diferentes, algumas políticas de não violência. Então, você imagina um Free Fire que a gente fazia a homologação lá com um time da China, de Xangai. Então, eu trabalhava num fuso de 12 horas, porque o pessoal tava lá do outro lado do mundo. Então, tinha reunião 3 da manhã, era maravilhoso. Mas foi uma experiência bem legal. E também para entender um pouco da cultura deles lá sobre os jogos. O pessoal é muito apaixonado, vive de jogo assim, tipo, igual a gente tá falando, que aqui no Brasil o pessoal mudou de vida, né, com o Free Fire, porque ele alcançou um público que não tinha acesso aos jogos competitivos. E o LoL, de certa forma, acho que fez um pouco disso, mas o Dota ainda peca um pouco, porque os requisitos para jogar o jogo é muito pesado. E isso influencia na experiência do cara conseguir pegar um rank alto. Já no Free Fire, era uma otimização, assim, absurda entre cliente e servidor, que eu não vi ainda uma arquitetura de jogos iguais. Porque eles conseguiam rodar em qualquer aparelho, cara. E, assim, a experiência de competitivo não mudava tanto. Claro que, assim, o Free Fire eu não cheguei a jogar no nível pra chegar a competitivo. Só que a gente acompanhava o pessoal, assim, cara, o nível que o pessoal ficou aprimorado de habilidade dentro de um jogo de celular é absurdo, assim. É de posição de dedo pra jogar, que os caras mudavam, conforto
Tipo, pensar em cadeira pro cara conseguir passar mais tempo jogando no celular, pra não ficar assim. Então, assim, é uma evolução bem legal. Mas eu tô falando, esqueci de falar como que eu fui parar na Garena. Então, eu já tinha trabalhado há 2 anos na Wildlife, e aí, mesmo esquema, o pessoal me encontrou no LinkedIn, fui fazer o processo seletivo, foi um dos maiores que eu já fiz até hoje, se eu não me engano foi 7 meses, e aí eles me chamaram pra participar, porque tinha, o Garena, o Free Fire, de forma geral, ele é muito grande no Brasil. Hoje ele só ficava atrás da Índia, dentro dos números, e a Índia é sei lá, o top 10 país mais populoso do mundo, e a gente, como comunidade do Garena, era top 2. Então eles falam assim, cara, vamos criar um escritório no Brasil para poder fazer a parte de localização do jogo no Brasil. E aí a localização era diferente um pouco de tradução, porque não era a gente só traduzir o nome dos itens e das habilidades nem nada, era a gente abrasileirar aquilo que estava dentro do jogo. E como a comunidade era muito forte, então tudo que os influencers colocavam lá, uma piadinha colocavam, eles colocavam dentro do jogo para trazer uma forma de localização. Então eu fazia essa parte de testar, fazer game balance para ver a arma tal tá muito forte, ou o colete nível 3 tá difícil de derrubar. Então eu ficava fazendo esse tipo de teste. E a outra parte era meio que acompanhar a comunidade. Então era lá, olhar de fórum em fórum. Cara, peguei um bug assim assado. Eu ia lá atrás, tentava reproduzir e levar pro time de dev. Cara, ó, a gente tá com uma reclamação aqui no Reddit de tipo 50 mil pessoas aqui no Brasil falou que esse bug aqui. Então eu coloquei nos tickets pra gente tratar. Tu era o caçador de bug da Garena. Eu fazia ponte entre o time de desenvolvimento e a comunidade, só que meio que de forma invisível. Jogava com a galera, o outro e tal. Aí o pessoal vê lá, minha conta level 1 de calça angelical, a galera ficava maluca lá, tipo assim, como assim, cara? Não, um amigo meu me emprestou aqui e tal. Aí, mas era bem legal, assim, acompanhar a paixão da galera pelo jogo. Foi sensacional. Inclusive... Quando tu tava na Wildlife, cara, eu lembro que eu joguei alguns jogos da Wildlife. Clash of Tennis eu joguei e eu ficava todo dia buscando um baúzinho. Tu já ganhava uns baús aí? Quando tu começava? Não, a gente... Kit funcionário. Não, real tinha um kit funcionário, um valor X lá que você podia colocar na conta pessoal. Mas como eu era da área de qualidade, a gente colocava uns lá pra, tipo assim, eu preciso ver se aquela oferta, que eles chamam de bundle, né? Que é aquela oferta daquele conjunto de skins ou de item vai estar disponível. Então eu colocava umas geminhas lá e comprava pra ver se ele funcionava. Aí acabava que ficava dando conta que eu tava usando, quando eu vi eu já tava jogando com ela de produção, porque a roupinha era mais bonita. Inclusive, a gente não tem tanta noção do quão grande é esse pessoal do Garena e da China. Quando eu, né, entrei para ser pro play e comecei a acompanhar as próprias plataformas chinesas para você poder ver justamente com os melhores, porque querendo ou não, os melhores do mundo no LoL são os chineses e os coreanos. E, cara, é uma outra realidade. Tipo, a gente pega os maiores streamers hoje no Brasil, pega o quê? 20, 50 mil, assim, pessoas assistindo, né? De visualizações. Cara, na China tem cara que pega 50 milhões de pessoas assistindo ele. Caramba, tipo assim, milhões. Eles são totalmente autossuficientes, assim, é uma outra realidade. E, assim, outra... E isso é só da área de esportes. Como eu trabalhava com o time lá que era lá, eles não tinham um Excel, eles não tinham um Google tal, planilhas. Planilhas, não tinham Slack, não tinham Teams, era tudo deles, tudo ferramenta deles. Eles criam meio que o ecossistema deles até de desenvolvimento. Então isso eu acho muito interessante, que eles têm um senso de comunidade, de abraçar a cultura, né? Não só ser do Ocidente, mas trazer tudo pra eles. Se os caras fazem lá, a gente faz também, às vezes faz melhor e tal. Que loucura, cara. E tu ganhava algum dinheiro aí streamando? Vocês tinham essa liberdade ou quando vocês streamavam, não? Era palafúria? Não, a gente podia streamar, mas... Era muito difícil você conseguir streamar, assim, porque você já tá jogando mais de 12, 13 horas e você para num horário que não vai ter tanta gente e você quer fazer outra coisa além de jogar LoL também. Não, e streamar cansado. Você não quer abrir a stream pra você fazer play ruim, né? Tipo... Então, e streamar tem um ponto negativo também, que é muito diferente. Você jogar e você jogar streamando. Porque, não sei o que acontece, mas, tipo assim, é impossível você dar 100% de você na stream. É impossível, não sei o que acontece. Não tem ninguém que consegue realmente ser, tipo, 100% ali na stream, assim, sabe? Não sei se é porque tem essa parada de ter várias pessoas assistindo, você tá distraindo, assim, sabe? Então, ninguém gosta, assim, tipo, que é pro player, assim, de fazer stream mesmo, assim, sabe? É muito raro você ver um pro player top 5 abrir stream. Sim. Não tem, não. Você vai pegar ali top 100 lá, o cara tá lá batendo papo e jogando, aí ele vai fazer. Mas os caras que... a gíria no meio game fala que é grind, né? Os caras que grindam pra caramba, ele não vai abrir câmera, cara. O cara vai viver aquele jogo ali 24 horas. Engraçado que eu vi isso acontecer no Dota. Alguns streamers
grandes jogadores que jogavam foram seduzidos por times grandes e eles não quiseram ir. Falou, cara, tô bem aqui, tô tranquilo, não vou jogar profissionalmente porque isso aí vai me estressar. Ele tava ganhando ali, de fato, uma grana boa, né? Streamando. Principalmente o Twitch foi responsável, né? Por conta de popularizar, né? Esse negócio do streaming. E a gente até viu um grande ícone dos esportes, Galvão Bueno, narrando uma partida de League of Legends. Olha só. Coisa que ninguém Que momento. Que momento, né? Retetra. Graças ao LoL, né? Porque se fosse o Dota, o pessoal não é muito fã, não. Não tem muito essa galera, não. De novo, a comunidade do Dota é muito pequena. Ela é muito nichada, é muito difícil, assim, você conseguir sair da bolha que ela tá, sabe? É bem difícil. Mas é interessante saber que o Free Fire é chinês. Eu não sabia. Chinês total. Que era brasileiro. Eu falava, deve ter sido algum brasileiro que veio. Não foi. Lindo, maravilhoso. Cara, o trabalho de localização tão bem feito deles colocarem, tipo, cachorro caramelo no jogo. Trazer... ícone. Cara, colocaram um CR7 dentro do jogo. Se eu não me engano, é o único jogo que tem licença pra colocar o CR7 dentro do jogo. Tem um Neymar, tem tipo assim... Pra mim só pede pro Fortnite, que pra mim o Fortnite não existe um multiverso mais louco do que aquele. Tem isso. O Fortnite realizou o grande sonho dos camelôs no Brasil. Exatamente. Esse mesmo é bom. O Homem-Aranha e o Naruto. No mesmo time. Lutando contra... Como é que tá o cenário de Fortnite, assim? É grande também, igual esses outros? Cara, o Fortnite foi umas ideias meio, assim... Ele virou vitrine de vendas, vamos supor assim. Ele tem alguns feitos que eu acho sensacionais, porque ele trabalha... Cada season dele, ele chama de capítulo. E aí, no final de cada capítulo desses últimos, acho que 3 anos que eles fizeram, foram fazer lançamentos de shows dentro do jogo. Eles colocaram um show do Travis Scott, que é um absurdo. Se vocês colocarem no YouTube aí, show Travis Scott dentro do Fortnite, o que acontece? Eles estavam, tipo assim, sem avisar nenhum player, o pessoal tava jogando a partida. No meio da partida, todo mundo não conseguia mais andar, como se fosse um lag ali. Colocaram um buraco negro no meio da tela. E aí esse buraco sugou a galera pra ir pro palco. Ou seja, colocaram todas as salas, todos os players que eles tinham simultaneamente jogando no mesmo espaço pra poder lançar um show e uma música nova do Travis Scott. Que loucura, acho que a Lady Gaga fez depois, a Ariana Grande, não sei. Tipo assim, eu sei que o Travis Scott foi o primeiro, mas é uma jogada assim que eu não vi nenhum outro esporte fazer. Absurdo. Sim. Absurdo. YouTube isso aí. O pessoal do Fortnite é genial. Eles foram pra esse outro lado, né? Eles tinham um lado competitivo até muito forte no começo. Tanto que eu cheguei a jogar bastante Fortnite, né? Peguei o Arena 1 lá. Você jogava de construir, cara. Tirar, construir, com certeza. Fortnite hoje, se eu for numa re-rap na vida, alguma coisa... Tem as coisas lá. Tem as coisinhas de Fortnite. Tem um balcão, uma prateleira gigante com produtos Fortnite. Os caras, eu acho que eles foram justamente pra esse sentido. Falou, não, aqui que dá dinheiro. É igual o Jorge Lucas quando... fez Star Wars, falou, me dá o dinheiro das camisetas. Isso bem isso. Exato. Que na época esse marketing não existia. Não existia, né? Tipo, não tinha esse público, na verdade. E até era meio que... acho que do exemplo do George Lucas era pior, né? Que o pessoal sofria bullying por ser nerd demais e gostar de ficção científica, etc. Só que hoje o jogo é totalmente inverso, né? Hoje, se você não for nerd, você é julgado. Olha lá o cara certinho ali, ó. O cara trouxa. Olha lá, não viu Vingadores, que idiota. Isso do Fortnite é interessante, até porque você realmente mexeu muito com o jogo, assim. Porque eu acho que um desafio que o Fortnite tinha muito grande, que eu acho que eles acabaram desistindo, era justamente fazer o jogo ser competitivo, assim, ter um esporte do jogo. Dentro do jogo, Isso era muito difícil pra um Battle Royale, né? E eu acho que eles meio que abandonaram isso. De simulador, no cenário, é FIFA, né, cara, que manda, assim. Eu acho que de simulação da realidade. Tem uma corrida, talvez Gran Turismo ali, mas bem... bem baixo ainda. É só PlayStation, né? Eu acho que futebol, por ser o esporte, de forma geral, mais assistido, é o mais fácil de você ter um produto de esporte de sucesso, né? Então acho que fica mais fácil de ter visibilidade também. E tem a história sensacional do Wendel Lira, né? Sim. Ganhou o prêmio Puskás de gol mais bonito, né? De um dos eventos da FIFA de bola de ouro. E ali na brincadeira, ele foi convidado para jogar FIFA. Ele falou, vou jogar FIFA. Não, ele jogava em paralelo, né? Ele já era jogador profissional de futebol e jogava FIFA todo dia de forma profissional também. E aí ganhou o Puskás, foi para um time e falou, cara... Jogar videogame é muito melhor. Se eu não me engano, ele foi convidado para jogar num palco com um campeão atual do FIFA e deu um ataque no cara. Opa, peraí, se eu conseguir ganhar do campeão aqui,
alguma coisa eu tenho. E virou um jogador profissional de FIFA, né, cara? Interessantíssimo. Maluco, maluco. Eu sou bom de FIFA, mas talvez profissionalmente eu tentei 3 vezes, aí é aquele grande meme, né? Eu vou jogar pra desestressar. Quase quebrei minha televisão por conta de Eu tive isso com o jogos Mario online. Kart. Mario Kart? Mario Kart, assim, até onde eu Tem joguei não tinha campeonato perdido. mundial de Mario Kart? Tem, cara. Deve ser o mais estressante que existe. Aí o pessoal de novo, é muito grande, o cara fica estudando a mesma Sim. pista, como que usa o poderzinho na hora certa de Sim. fazer aquilo. E aí toda vez, vou jogar Mario Kart com meus amigos, ganho de todos. Vou jogar no online, não fico nem em décimo. Kart é um grande destruidor de amizades, pode ter certeza disso aí. Pior. Ô, Eduardo, e quando você viveu isso, cara, e Uhum. qual é a dica aí que você dá para uma pessoa nova que falou, opa, peraí, eu jogo isso aqui bem, mãe, deixa eu ficar aqui mais 2 horas jogando para ver como é que é, né? Qual que é a dica, por onde começar, cara? Onde é que você vai começar para você sair dessa grande linha aí tênue, que é ser um jogador, um aspirante, um entusiasta para se tornar um profissional? Hoje existe cursos, tem algo que você consiga se especializar? Como é que começar? Vai, fala aí pra galera que quer começar a jogar profissionalmente. Assim, quem for maluco de tentar, né? Cara, Difícil, hein? querendo ou não, acho que não tem como você sair da ideia de pegar rank alto assim no jogo, né? Assim, se você não for rank alto, não adianta. Então você tem que fazer alguma coisa para conseguir subir de rank. Entendi. Aí- Já é um ponto de partida, né? Se eu sou rank alto, eu provavelmente eu consiga se profissionalizar nisso. Isso, porque aí entra também você, assim, cada jornada, né, meio que é individual, assim, de como que você consegue melhorar no jogo e tudo mais, mas existem várias formas de você melhorar num jogo, tanto que nem eu falei, né, eu fui Challenger no LoL, né, fui top 10, peguei Global no CS e também era Arena 1 no Fortnite, então assim, uma vez que você aprende como aptidão, você... né? não sei nem se é exatamente aptidão, mas é tipo você conseguir entender como que você melhora, Uhum. sabe? No momento que você descobre isso, acaba se tornando mais simples, né? Você justamente chegar no profissional, né? Uma vez que você tá no rank alto também. Então eu acho que é muito importante você conseguir entender como que você vai conseguir chegar lá em cima. Porque assim, não adianta você querer competir, porque a ideia da competição é justamente você ganhar das outras pessoas. Então você tem que conseguir ganhar das outras pessoas. O que eu já assisti de replay não tá escrito lá. Exatamente. Talvez eu acho que se eu juntar horas de replay assistida, deve dar, tipo, 30% do que eu Dá joguei. muito, dá muito. Porque se você quer melhorar, você tem que assistir como que a galera que é muito boa faz, né? Então acaba que você gasta mais tempo no replay. Eu era um visionário, quase um Garena na época que eu trabalhava em Lan House. E olha aí, eu nem sabia. Agora que eu vi essa Fez a história. linha. Eu montava o ranking do CS em 1.5 na época, se eu não me engano, não sei se era 1.6. Mas eu montava o ranking e tinha um bug nesse ranking. Quando você começava a rodar, as primeiras partidas contavam mais, né? Então eu ia lá, detonava e tinha uma plaquinha lá atrás do caixa onde eu ficava. Quem ganhar o rank número 1 do Bob Esponja vai ganhar 10 horas. Era o meu nick, né? Bob Esponja. Olha o nick, né? Qual é o seu nick, Edu? Fiquei curioso. Meu velho, ele se... Eu vou procurar no Wikipedia. Não, procura na já LoL deve Wiki, ter. na LoL Wiki, na LoL Wiki. Mas esse eu tô na Wiki do jogo, não? E Gustavo, qual que é a tua dica, cara, para quem quer ingressar aí, no caso do você veio de uma jornada de tester, né? Começou com aquele tester mais básico e se tornou especialista em engenheiro de teste, mandando currículos para grandes empresas mundiais aí. Claro, a gente tem a questão do idioma, mas por onde começar? A pessoa fala, eu acho que eu quero ir para TI, mas eu não sei para onde eu vou. Muitas das vezes eu explico que TI não é só desenvolvimento, né? Tem área de teste, tem área de design gráfico, Negócios, né, gestão, também. negócio, vendas, né? Então, como todas as áreas, existem sub-áreas, né? Sim. Qual que é a tua dica aí para dar para galera iniciar, no caso, e ser um tester de jogos, de games? Bom, eu acho que o esquema de não ter atalho, né? Eu sou muito a favor disso. Que hoje em dia você coloca aí na internet, o cara fala assim, não, faça o meu curso aqui, em 3 meses você tá trabalhando pro Google. 5 passos para 5 virar passos para virar especialista. programador. Eu acho que assim, eu gosto muito da carreira tradicional. Eu acho que a pessoa tem que ingressar numa faculdade ou num curso técnico para começar ali a entender, para pegar pela base. E aí, se a sua área de atuação é de jogos, tem curso de formação até nível superior que é desenvolvimento de jogos.
Então, vai dando uma estudada nessas partes, ver o que o mercado pede, porque, por exemplo, na área de qualidade, por muitos anos, e até vale para até hoje, são algumas entidades que elas gerem o que é qualidade de software. E aí você pode tirar uma certificação dessas instituições. A que eu tenho mesmo, eu tenho algumas da ISQTB, que é a que cuida sobre qualidade de software, mas se você quer ser programador, por exemplo, Java, tem a Oracle lá, que você pode tirar certificações Java, 1, 2, 3, 4, e assim vai. Você vai trilhando o caminho e garantindo, certificando que você tem aquele conhecimento. Já na área de jogos, eu acho que essa área de qualidade, ela sempre é existente, seja diretamente para a empresa ou seja de outsourcing. O que acontece? Por exemplo, empresas grandes igual o próprio LoL, que tem várias interações, quando sai um patch novo, eles não têm uma equipe lá só de teste que vai testar e você consegue garantir. O que eles fazem? Eles lançam uma versão para um outsourcing de teste para colocar mais pessoas para fazerem vários testes, até de forma exploratória mesmo, para garantir aquela qualidade, meio que com um roteirinho, mas eles colocam para testar, porque as interações, se você, eu acho que for somar item, habilidade dos 190 campeões que tem no LoL, cara, você demoraria, sei lá, 6 meses para testar tudo. É a diferença dos alfas e betas? É exatamente isso. Aí lança uma versão de outsourcing para testar. Então, até nessas companhias, você pode arrumar trabalho. Inclusive, a gente tinha uma parada muito interessante, a gente que era profissional, a gente tinha uma lista de bugs que tinha no jogo que a gente não podia fazer durante o jogo. Que já era conhecido. Durante o campeonato. E é coisa assim inimaginável, era uma lista enorme, assim, é coisa tipo de mais de... do GTA. Mas no cenário competitivo é pior, né? Que você podia usar de vantagem. E aí eu acho que o caminho é esse. Eu acho que ir pro lado tradicional, buscar as certificações. Se você se inspira em alguma pessoa, você segue lá, às vezes puxa um bate-papo ali. Eu acho que no mundo profissional hoje a gente tem o LinkedIn, né? Que é uma ferramenta que eu uso bastante. Eu acho que você pode ir lá, pô, admira um cara, manda um direct lá pra ele, pergunta, cara, você faz mentoria, etc. Busca essa galera que você se inspira pra você ir atrás. E cara, curricular também. Eu sou grande fã de você ainda bater de porta em porta, manda um currículo, procura alguém que trabalha na companhia e fala assim, cara, eu tenho muito desejo de trabalhar aí com vocês, como é que eu faço para ingressar, quais são os pré-requisitos. Eu acho que é isso, a gente se comunicando e a gente consegue chegar lá. Show de bola, cara. E até, sendo mais específico até no que o pessoal pode fazer, até para conseguir chegar assim no cenário profissional, uma coisa que mudou muito é você, pra mim, assim, né, especificamente falando, eu acho que isso no cenário de esportes no geral, você ter você fazer parte da comunidade, só que sim, da comunidade, tipo, do pessoal que realmente é bom no jogo, sabe? Porque você começa a aprender com a galera. Tubarão anda com tubarão. Exatamente. Você aprende muito andando com o pessoal. É o que a galera meio que faz. Tipo, todo mundo do rank alto se conhece. Todo mundo se conhece ali, do Challenger. Todo mundo sabe quem é quem. Uma patotinha. É uma patotinha. E é engraçado, no Dota... os times assim, que mais dominaram o cenário por alguns longos anos eram do mesmo pessoal de uma mesma região, de uma mesma lan house. Então, e aí, assim, é muito engraçado. Na Ucrânia, né? Não era na Ucrânia. Se eu não me engano, era ali do Miracle e etc. Eu não lembro qual que era a região que ele era, se era da Cisjordânia, por exemplo. Mas eram da mesma lan house, todos, sei lá, 5 pro players que duraram por 5 anos, todo mundo saiu de lá. Era, tipo, todo mundo brigava entre eles. E aí iam pra essa lan house, que ela ainda existe até hoje, porque eles vão lá de vez em quando pra jogar Dota com os amigos deles lá. Então, é justamente porque o conhecimento acaba ficando muito entre eles. Exato. E a galera do Raela é muito isso também. Pode divulgar o ouro, né? Pode, o cara tem que ganhar, é competitivo. E às vezes não é nem isso, às vezes é muita coisa, você só vai conseguir aprender com um cara de fato que é bom, sabe? Então, no momento que você se junta com o pessoal que realmente entende do jogo, você começa a aprender muita coisa com a galera também. E ali onde você também tem as oportunidades, né? De você estar num time com alguém, de jogar um treino com outra pessoa. Isso acontece muito ali na panelinha, assim, né? Do LoL, do pessoal que é bom. Que eles montam vários mixes, né? Faz o lobby. Monta o mix, às vezes precisa de mais um, chama um cara e o cara tem a chance de jogar com um monte de gente ali boa, né? E ele começa a ver o que a galera faz, o que a galera comunica, ele começa realmente a aprender nas coisas. No Brasil, eu acho que o único nome, assim, que eu lembro de um jogador de LoL que ele furou a bolha é o BRTT, né? Eu acho que ele é o cara que mais conhecido, talvez, de pro player, né? Sim, de fato. Eu só conheço poucos no CS, de LoL e Dota, eu só conheço o Gustavo e o Eduardo aqui. O Eduardo, legal, cara. Gustavo, obrigado pela participação aí. Eduardo, tu quer deixar teu arroba pra galera seguir, até pedir dicas aí?
e quem sabe uns itens melhores aí. Pode ser. Umas skins, Manda a conta aí. manda conta. Não tenho mais minha conta Riot, mas eu tinha a conta Riot com todas as skins do jogo. Olha tudo. aí, olha aí. Meu arroba no Insta é @edudo4, pra galera lá seguir. E é isso. Show de bola. E aí, Gustavão, qual que é o seu arroba aí pra você compartilhar e dar essas dicas aí pra galera se sentir à vontade também, perguntar um pouquinho sobre carreiras, né? A Boa. parte de desenvolvimento de jogos. Bom, eu tô mais no LinkedIn para falar dessa parte técnica. Gustavo Gonçalves Rodrigues vai estar lá, então eu vou pensar de como colocar um arroba mais fácil para vocês acharem. Se quiser me chamar no LinkedIn também. Aí, ó. Perfeito. Obrigadão, gente, pela participação aí. Eu agradeço. É isso aí, mais um episódio do Conversa de Baia falando sobre esportes. Pessoal, não deixe de curtir, compartilhar, né? Muito importante o seu like, né? É rapidinho, você vai lá, às vezes você esquece, dá um clique, compartilhe com os amigos se você gostou do nosso papo e nos siga nas redes sociais, @Conversa de Baia. Até a próxima.